Acho que construção de marca é preparar o consumo futuro. Boa parte das vezes a gente vai ser impactado por propaganda, por comunicação ou até por uma opinião de alguém quando a gente não está pronto para comprar. Mas esse residual e essa construção constante deixa a gente muito mais apto a ter essa marca mais forte no momento em que a gente se torna consumidor daquela categoria. Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou o Alan Amur e esse é o Desconstrói, um podcast sobre publicidade para desconstruirmos e construirmos conhecimento juntos. Eu tenho a honra, prazer de, no primeiro episódio da primeira temporada, receber um amigo, um mentor quase, não gosto que chame ele assim, mas enfim, Frederico Steinhoff, para falar sobre marcas, crescimento, construção e ativação de marcas. E acho que ninguém melhor do que falar ou apresentar o Kiko do que ele mesmo, de forma subjetiva e autêntica. E acho que vale, antes até de começar, também deixar muito claro para os ouvintes que a primeira temporada, nos diferentes episódios, vão ter perguntas padrões para os diferentes convidados. Para a pessoa se apresentar um pouquinho, contar um pouco sobre a história. Então eu queria que você, e fica à vontade para não responder uma dessas perguntinhas, mas contasse pra gente qual é o seu nome, sua idade, comida, música, filme e campanha publicitária favorita. Boa. Bom, meu nome é Frederico Steinhoff, mas todo mundo me chama de Kiko. E eu prefiro também. E, bom, eu tenho 44 anos. E o que é mesmo? Comida? Pizza. Comida é fácil. Filme que eu precisei dar uma pensada. Música, né? Música também, eu gosto tanto de muita coisa, assim. Acho que música tem a ver também com quem tá junto, se tá sozinho ou não acompanhado, se tá parado pra prestar atenção no que tá fazendo. Mas imaginando que eu tô sozinho, com fone de ouvido, Radiohead, pela complexidade, pelo trabalho que deu de gostar da banda. Filme, cara, sou fã demais do roteiro do Cidade de Deus. Fala um pouco de coisa brasileira também, um baita filme. Direção impecável, os atores incríveis e o roteiro é impressionante. E campanha publicitária, hein, cara? Acho que tem muitas coisas legais, mas uma que eu sempre gosto de usar de exemplo e combina uma série de coisas que eu valorizo em campanhas, em estratégias de comunicação, é a de Snickers, Você Não É Você Quando Está Com Fome. Boa. Acho que a gente pode depois voltar e fazer alguns comentários de talvez por que você valoriza ela. Mas acho que partindo para a segunda pergunta, queria ouvir um pouquinho da sua trajetória acadêmica e profissional. Então, entender um pouquinho o que você estudou, talvez o que você gosta de estudar hoje em dia, quanto tempo você trabalha nesse mercado, ou quanto tempo você trabalha, quais lugares ou quais trabalhos você teve, e se você quiser abrir, qual lugar que você trabalhou que você mais gostou e qual você menos gostou. Boa. Bom, então, eu saí da escola sem ter muita clareza do que queria fazer, acabei entrando em administração. Prestei só administração, na época achei que era um curso que ia servir para várias coisas e entrei, fiz GV. No meio da faculdade, às vezes tinha dúvida se eu queria mesmo continuar ali, se eu estava realmente curtindo a faculdade, mas, cara, também não apareceu nada que chamasse minha atenção, eu falasse minha vocação é totalmente outra, e concluí o curso de administração, e acho que foi super valioso. Mas já no final da faculdade, eu sempre fui um cara que gostou muito de música, de arte, e eu estava já querendo entender como é que eu podia trabalhar com alguma coisa que tivesse alguma conexão mais com mexer com emoções das pessoas, fazer elas curtirem alguma coisa, sentirem alguma coisa. E aí eu olhei para a publicidade como um negócio que conseguia combinar um pouco das duas coisas, né? Tem uma visão muito clara de negócio, estratégia, mas também é divertido e olha para o ser humano de uma forma mais legal, do que só como um consumidor, assim. Então acho que acabei indo já no final da faculdade, começando estágio em agências de propaganda. E praticamente tive umas indas e vindas do mercado, mas passei as últimas, mais já de 2 décadas trabalhando com propaganda de alguma forma, com publicidade. E passei por algumas agências aí, falando um pouco dos lugares o lugar que eu mais gostei de trabalhar, acho que foi na época ali, porque estava abrindo no Brasil e foi divertido demais participar da abertura de um negócio e fazer parte de um grupo super pequeno. Foi a Wieden Kennedy quando chegou no Brasil. Foi muito legal participar dos primeiros anos da agência no Brasil.
as pessoas que estavam lá muito bacanas, enfim, trabalhos legais, e uma ideologia do que é o trabalho de uma agência bastante bacana. O lugar que eu menos gostei, não, cara, pra te falar a verdade, nem lembro o nome, assim, foi uma agência pequena, mais no começo da carreira, que eu acho que eu fiquei poucas semanas lá, que o santo não bateu com o dono, assim, falei, não, cara, fiz uma besteira de aceitar esse trabalho aqui e sair fora, porque, enfim, ali eu não gostei e vi que não ia pra frente. Boa, acho que não gostou tanto que nem lembro o nome, né? Nem Então lembro o nome. já tá aí a própria resposta. Para a gente começar a entrar um pouquinho mais, não só no marketing, na propaganda, enfim, caminhar a nossa conversa para os temas que eu acho que seria muito legal trocar com você, eu queria te perguntar qual é a sua definição pessoal de o que é o marketing e talvez para o que o marketing serve. Só que antes de você responder, queria trazer um comentário, na verdade é uma curiosidade, porque eu fiz essa mesma pergunta para o chat GPT, acho que talvez poucas pessoas não conheçam o chat GPT, ou talvez muitas, posso estar errado, mas para quem não conhece, explicando, é uma inteligência artificial, que você, enfim, joga lá perguntas, dados e consegue trabalhar e tratar isso da forma que você achar melhor. E eu perguntei para ele exatamente essa pergunta, e ele me trouxe 3 respostas, né? E eu queria comentar um pouco essas respostas, até para, enfim, depois que você responder, eu vou perguntar de novo, até para relembrar para quem está ouvindo qual foi a pergunta, mas um pouquinho também do que você acha dessas respostas. Porque as 2 primeiras são respostas que eu considerei que, cara, eu colocaria numa apresentação. Se eu, né, precisasse, numa apresentação, ou enfim, explicar para alguém que talvez não conheça tanto o que é o marketing, talvez para o que serve, eu colocaria elas. Mas uma ligou um sinalzinho, né, uma luz amarela, eu diria. E as 2 que foram positivas, né, trouxe, e eu vou, né, até pedir licença para citar o ChatGPT, mas trouxe muito, né, respostas como marketing como estratégia, decisões para identificar, antecipar e satisfazer as necessidades do mercado de forma lucrativa, e a outra falou marketing é a disciplina que busca criar, comunicar e entregar valor ao cliente. E ele sempre, acho que esse era o ponto central da resposta, mas ele sempre ligava com algo talvez relacionado à famosa resposta e talvez a mais comum do que quando perguntam o que é o marketing, né, que as pessoas falam sobre os 4 P's de Philip Kotler. Então, marketing, né, relacionado muito a preço, praça, promoção e produto. Só que a resposta que ligou o sinal amarelo falava: marketing é um processo de construir relacionamentos duradouros e mutuamente benéficos com os clientes. Envolve o desenvolvimento de estratégias e táticas para atrair, reter e fidelizar clientes através da criação de valor superior em comparação à concorrência. E por que isso me chamou a atenção? As frases como marketing processo de construir relacionamentos duradouros e mutuamente benéficos, e verbos como atrair, reter e fidelizar, na minha opinião, construir relacionamentos duradouros e mutuamente benéficos já é difícil entre humanos. Então, talvez o que dirá entre uma marca e uma pessoa, né, um consumidor. E reter, fidelizar, traz talvez uma visão um pouco imponente ou prepotente do marketing, né? Será que o marketing é capaz de fazer isso? Então, volto à pergunta, de qual a sua própria opinião sobre o que é o marketing e para o que ele serve, talvez. E se puder comentar um pouquinho essas respostas, acho que seria interessante ouvir também. Boa, primeiro, cara, ChatGPT provavelmente está mais certo do que eu, que ele está pegando a inteligência de muitas pessoas para formular essas respostas. Acho que todas são válidas aí, acho que o teu ponto de entender se o marketing às vezes é um pouco prepotente ou cria ambições muito grandes ali em torno de falar, cara, o trabalho de um marqueteiro é fidelizar as pessoas, eu acho que às vezes é perigoso, porque parece que você falhou se você não conseguiu fidelizar uma pessoa. E marketing funciona em outras dimensões também. Eu acho que uma das consequências de um bom trabalho quase o efeito colateral de um trabalho muito bem feito de marketing é ter um nível de retenção e de fidelidade bastante alto. Porque no fim, marketing é trabalhar a aceitação de um produto para o ser humano, né? O que ele precisa, como é que eu faço ele me enxergar da forma correta, né? Como é que ele se identifica com esse produto, como é que eu ajudo o meu produto a expressar a escolha dele. E marcas, obviamente, têm essa capacidade de fazer isso pelas pessoas. O marketing tem essa capacidade de trabalhar a conexão do produto com o ser humano.
não acho que o objetivo do marketing seja fidelizar, né? Acho que ele retém demais e parece que você falhou se você não conseguiu fazer isso, ou você está colocando o foco no lugar errado. Eu acho que quando você está trabalhando a aceitação no produto e você faz isso bem feito, com consistência e por muito tempo, você vai ter como efeito colateral pessoas que começam a admirar tanto sua marca a ponto delas se tornarem fiéis e ficarem quase que exclusivamente com a sua marca. Mas o que a gente mais vê quando a gente olha para o trabalho de estudo de mercado é que as pessoas não são tão fiéis a marcas como os marqueteiros gostariam, e um marqueteiro vai fazer um trabalho melhor se ele conseguir enxergar o ser humano como um pouco mais promíscuo do que ele gostaria que ele fosse, né? Então, achar que o trabalho do marqueteiro é construir marcas que as pessoas amem, vira um peso muito grande, e eu acho que acaba fazendo as pessoas cometerem erros ali na forma no dia a dia e nas decisões que eles têm que tomar, né? É uma consequência de um bom trabalho, não é o endgame, não é o objetivo final de marketing, fazer com que pessoas amem um produto. Porque você vai ter pouquíssimas pessoas que amam um produto e muitas pessoas que consomem o produto assim como consomem outros, não precisam amar para se tornarem consumidores dessa marca. Então, acho que o ChatGPT não precisava falar que o marketing é sobre fidelizar pessoas. Acho que ele pode ter um objetivo menos glorioso e difícil como esse. E mais real, né? E mais Talvez. real, e mais real. Eu queria ouvir um pouquinho também sua opinião sobre, né, a importância da publicidade atualmente para as marcas. E acho que até pensando na publicidade atualmente, acho que a gente pode pensar no contexto publicitário atual. Então, será que no contexto publicitário atual, será que a publicidade tem a mesma importância que ela já teve algum dia, ou que ela tem o mesmo sucesso, ou está inclinada a ter o mesmo sucesso que ela já teve? Cara, acho que assim, publicidade, acho que na nossa cultura ela continua sendo extremamente necessária e talvez mais do que nunca. A dificuldade de construir marcas e torná-las relevantes com um mundo tão fragmentado é cada vez mais difícil. Então, é difícil as pessoas saberem quais são as marcas grandes que tem por aí, se marcas são construídas às vezes só através de elementos muito segmentados e pouco públicos. Então, se a gente pensar assim, acho que dois elementos que eu acho que publicidade continua sendo importante numa cultura capitalista, né, em que você precisa pagar para conseguir promover teu produto, seja comprando espaço para fazer isso, seja construindo boas ideias que se propagam através das pessoas também, mas que precisou do investimento. Acho que tem duas coisas, né? Eu gosto de pensar a publicidade como um sinal honesto na nossa cultura e a publicidade como um fato público mesmo. Então, o primeiro ponto aqui, a ideia do sinal honesto é uma teoria que vem da biologia. A gente é muito mais competente em capturar e entender sinais do nosso ambiente. E tem sinais que você consegue fingir e tem sinais que a gente transmite de forma honesta. Então, um exemplo que eu sempre dou quando eu falo dessa teoria é de uma historinha da gazela na beira do rio e um leão se aproxima da gazela, ela enxerga esse leão se aproximando dela, ao invés dela sair correndo, ela começa a dar pinotes na frente do leão, e o leão deita e desiste de almoçar aquela gazela, e o biólogo que observou isso, que foi o cara que criou a teoria do Handicap Principle, que ele falou, cara, o que aconteceu ali? Por que o leão não correu? A gazela não fugiu? Não estava mais fácil pegá-la ali? E aí ele vem com essa ideia de que a gazela foi capaz de emitir um sinal honesto. Ela tinha tanta energia para fugir dele que exibiu essa energia na frente do leão, e o leão, sabendo que ele tem que preservar a própria energia, desiste de gastar ela atrás daquela gazela. Então ela arrisca a própria vida para emitir um sinal. E como o sinal dependia da própria vida dela, o leão acreditou naquele sinal. O que isso tem a ver com marcas, né? Marcas não conseguem ser grandes se elas não têm muitos consumidores. Marcas não conseguem habitar certos lugares, certas mídias, ter um craft na execução, se ela não tem dinheiro para colocar ali atrás. E para muitas vezes para os consumidores o que mais basta, o que mais importa para eles distinguirem se uma marca é grande ou não,
é imaginar quantas pessoas estão consumindo aquilo também. A gente tem uma tendência em uma sociedade não ter que pensar em todas as decisões. A gente se espelha nos grupos aos quais a gente pertence e a gente, boa parte das vezes, a gente está bem andando em conformidade. Então, quando pessoas enxergam uma marca se comportando de forma grandiosa, por trás do que ela está vendo ali, é um sinal honesto. Fala, cara, essa marca não poderia estar se comportando dessa forma, ela não poderia estar nesse ambiente se não houvessem muitas pessoas comprando dela. Então ela deve ser boa. Então ela não precisou dizer isso, ela manifestou isso, é um sinal honesto. Então acho que isso acho que muitas vezes marcas esquecem, e muitas vezes é uma barreira para marcas, porque marcas precisam começar também. Então ela precisa que as pessoas que estão construindo essa marca acreditem muito nela e invistam nessa construção de marca, porque leva tempo, né? Para você, não adianta você aparecer uma única vez num espaço valioso e nunca mais aparecer, as pessoas não vão entender que você é uma marca grande. Na verdade, você vai sinalizar justamente o contrário, né? Você não conseguiu ser uma marca grande, ou você não demonstra que você, como empresa, acredita no teu produto a ponto de saber que investir na comunicação daquele produto vai ajudar as pessoas a entenderem e passar a consumir porque o produto é bom. E a outra coisa é o fato de ser público, né? Muito das decisões que são tomadas sobre um produto são em relação à existência dele dentro da nossa cultura. Então, vou pegar o exemplo de uma Mercedes-Benz. Pouquíssimas pessoas, principalmente no Brasil, são target de comunicação de Mercedes-Benz, mas para a Mercedes-Benz funcionar e ter gente que compra um carro da Mercedes para demonstrar sucesso, que venceu na vida, ou sei lá o que a pessoa quer expressar, ela precisa saber que as outras pessoas também vão conseguir enxergar a marca daquele jeito, né? Então, se a marca não é pública, se a marca não consegue significar a mesma coisa para as pessoas, independente dela ser ou não target daquilo, para marcas expressivas em que a gente as usa para de repente mostrar um pouco da nossa personalidade ou demonstrar alguma coisa sobre a nossa condição social, alguma coisa que seja importante, que a gente acha importante demonstrar, se ela não for pública, ela não consegue transmitir essa qualidade, que é uma outra coisa que hoje em dia, com as mídias muito segmentadas, de achar que eu preciso pegar o meu público com a mensagem certa na hora certa, acaba sumindo e não surtindo o efeito que é uma marca forte conseguir dizer algo sobre as pessoas, né? E para isso, de novo, ela precisa ser pública e estar inserida na cultura. E acho, pegando o gancho da resposta, né, e pensar em marcas fortes, e também talvez o que esteja por trás, né, desse crescimento, dessa construção de uma marca forte, queria um pouquinho, se você tiver que responder assim de uma maneira sucinta e honesta, digamos, sua opinião de como as marcas crescem, né? Talvez o que você pensa quando você é perguntado de, como fazer minha marca crescer? Lógico que tem contextos diferentes, indústrias, categorias, marcas e produtos, mas, assim, no modo geral, né, o que levar em consideração ou pensar um pouco quando a gente está falando de como crescer minha marca? Daí acho que um trabalho já de muitas décadas também, que acho que tem um divisor de águas ali na forma que eu olhei para o meu próprio trabalho, acho que foi em 2010, quando morreu o Andrew Ehrenberg, e um dos caras que eu seguia, que eu continuo admirando muito de estratégia, o Martin Weigel. Ele tinha feito um post, eu acho que foi ele tinha feito um post homenageando o Andrew Ehrenberg. Eu falei, cara, quem que é esse cara, né? Eu fui atrás e comecei a entrar a mergulhar nos estudos que o instituto dele fazia, que eles estavam por trás. Ali eu já comecei a gostar muito do que aqueles estudos revelavam. E pouco tempo depois, culmina no trabalho do pupilo dele ali, que trabalha no instituto dele, o Byron Sharp, um cara talvez às vezes meio polêmico por ser muito preto no branco, assim, não ter áreas cinzas entre as teorias que ele mesmo formulou, mas tem coisas muito bacanas ali, que justamente ele percebe que crescimento de marca vem através de pessoas que tem pouco envolvimento com a categoria. Eles chamam de light buyers. São pessoas que raramente vão comprar da sua categoria, não conhecem a categoria que estão comprando, ou compram de vários produtos dentro da categoria, e são justamente nesse tipo de
de perfil. Não pessoas que amam uma marca ou uma categoria, mas o crescimento depende de que pessoas que quase nunca estão pensando em você e na sua categoria precisam de um pequeno atalho para escolher um produto naquela categoria. Então, marcas que conseguem estar mais fortes na cabeça da pessoa sinalizam para ela mesma um pouco daquela ideia do sinal honesto. Se essa marca está na minha cabeça, provavelmente é porque ela é uma marca boa, né? Chama viés de disponibilidade também. A gente tende a supervalorizar aquilo que está na nossa cabeça. Se a gente, né, de alguma forma a gente instintiva, como é que é? Instintivamente pensa que se eu conseguir pensar nisso é porque isso é melhor do que as outras coisas que eu preciso me esforçar para lembrar. Então, marcas que são populares, estão na mente das pessoas, tem uma chance maior de ser escolhidas por esses light buyers de quem as marcas dependem para gerar crescimento. Então, é quase paradoxal, assim, do que se ouve muito de falar de comunicação e marketing, de que a gente tem que falar com as pessoas que amam a marca, porque elas que vão propagar essa marca e vão falar do nosso produto para as outras pessoas. E esses estudos, embasados em dados, mostram claramente que não é o caso, né? O crescimento vem dessas pessoas que te compram de forma esporádica, mas que somando em grandes mercados estabelecidos fazem toda a diferença para o sucesso de uma empresa. É quase que falar que é melhor ter relações fracas com mais pessoas do que relações fortes com poucas pessoas. Eu acho que, na verdade, você precisa de relações fortes com os light buyers, né? Você não consegue ser fraco, você não consegue passar uma mensagem. Talvez fraco o suficiente para ele comprar a sua marca. Ter criado essa, talvez, saliência na cabeça dela. Ou não. Até porque eu até explico o porquê dessa frase, eu peguei de uma referência, que é o livro, é um compilado, na verdade, de vários artigos e dados, que se chama How Not to Plan. Eu esqueci o autor, mas acho que era do Les Binet com... Acho que é o Les alguma mulher, se sim, não me engano. tem mais gente, né? Ele colaborou com bastante Com a coisa. Sarah Carter, não sei, pode ser sim. mas acho que são os dois. E aí ele fala em um dos momentos, um dos trechos, justamente isso, mas acho que, claro, não pensando que a gente não precisa ser forte o suficiente para a pessoa não nos comprar, né? Mas mais de, preciso falar, talvez com menos força, com mais pessoas do que ser forte num nicho, porque no final do dia o nicho vão ser poucas pessoas comprando a sua marca. Independente se elas, né, têm uma relação forte com a sua marca ou não. Sim, nesse sentido, Meio que nesse sentido. total. Não adianta você enfatizar demais uma marca num nicho pequeno, que tem mais chance de te comprar, só porque você não conseguiu identificar o restante do mercado, que justamente por ter uma relação muito superficial com sua marca, às vezes não aparece no radar de segmentação de mídia. Nesse sentido, faz total. E acho que nesse contexto de como marcas crescem, e tudo que a gente discutiu, queria ouvir um pouquinho também sua opinião sobre... A gente ouve muito hoje, principalmente falando de mídia talvez, mas como um todo, em diferentes briefings, diferentes marcas, desafios, muito sobre, às vezes, né, uma fase mais de awareness, uma fase mais de consideração, e às vezes eu, né, também me deparei com pessoas e referências práticas de não parar, mas de olhar não talvez como awareness, consideração e conversão, mas como construir, né, uma marca e ativar uma marca. Então, um pouquinho, o que seria talvez construir uma marca, né? Talvez qual o estado mental que a gente está pensando quando a gente fala em construção de marca e o que é ativar uma marca? Vamos lá, boa pergunta. Acho que construção de marca é preparar o consumo futuro. Boa parte das vezes a gente vai ser impactado por propaganda, por comunicação ou até por uma opinião de alguém quando a gente não está pronto para comprar. Mas esse residual e essa construção constante deixa a gente muito mais apto a ter essa marca mais forte no momento em que a gente se torna consumidor daquela categoria. Que a gente entra numa janela talvez um pouco de decisões um pouco mais racionais, se é que pode se dizer assim, porque eu acho que boa parte das coisas que a gente compra acabam sendo por impulso, mesmo às vezes coisas mais caras, como um carro, assim, a gente pode até se justificar por alguns itens e falar que consome menos gasolina, quando ele tem um monte de outros problemas, mas no fim o design de um carro continua sendo um dos principais elementos que as pessoas escolhem um carro. Então tem muito pouco né? Tem pouco por trás do racional ali, tem muito de emoção nas decisões. E
E marcas precisam fazer isso, elas precisam estar se construindo o tempo inteiro para que ela tenha uma chance bem maior do que os concorrentes na hora que as pessoas estão prontas para escolher, do repertório que ela conhece, qual aquelas marcas ela vai preferir, vai valorizar mais. E o que a gente vê é que marcas fortes, quando chegam nesse momento, elas têm mais market share, elas costumam ter são mais resilientes à mudança de preço, ela tem uma elasticidade melhor, ela tem uma margem de produto mais cara, consegue cobrar mais caro por uma coisa quase semelhante, né? Ou às vezes até semelhante, às vezes é pior, mas a construção da marca já supre às vezes até alguns defeitos que um produto pode ter. Então, acho que essa é a construção, a fase da gente conseguir ter uma opinião sobre um produto quando a gente estiver pronto para comprar. A ativação já é entendendo que eu estou numa janela de decisão, que estímulos eu posso colocar ali ao longo dessa jornada que vão ajudar a marca a ser escolhida. Então, não adianta nada eu estar na cabeça se eu não estou próximo. Então, às vezes, a própria distribuição do produto ser competente, ter alguma identificação na gôndola para produtos do dia a dia, ter uma embalagem bem construída que eventualmente te dá um claim ali, alguma mensagenzinha super bem pensada para estar naquele momento que ajuda você a racionalizar aquela sua decisão que o teu concorrente não tem. Então entender que o consumidor está mais perto de uma escolha e que às vezes ele precisa desempatar ela com alguma racionalização, e eu posso fazer isso através de uma embalagem melhor, um display no momento, né, na gôndola, se a gente estiver pensando em coisas de supermercado de novo, ou às vezes uma promo mesmo, né? A promo é um elemento de ativação. Levando em consideração tudo que a gente está conversando, e aí trazendo um pouco ainda mais para a realidade do ambiente publicitário, né? Você trabalha há um bom tempo com publicidade, eu trabalho não o mesmo tempo, mas há um tempinho, e a gente sente, né? Pelo menos eu sinto, não sei se você também sente, mas a gente vê talvez isso nos diferentes briefings, desafios, pensando ainda mais, né, quando é o papel de uma agência com uma grande empresa, numa pressão por resultados, né? Numa pressão de ter um retorno sobre o investimento, ou muito trabalhado às vezes nos diferentes briefings, o ROI, positivo, o mais alto possível, o mais rápido possível. E lógico, o mundo ele é muito acelerado hoje em dia. E acho que isso não contamina, né, não de forma pejorativa, mas influencia e permeia também publicidade, outros mercados também, mercado financeiro, por exemplo. Mas estar inclinado a querer resultados de curtíssimo prazo, de curto prazo, né, e focar em ROI, talvez não possa ser um pouco prejudicial para as marcas. Talvez não possa, né, até a gente fazer com que a gente não pense no que talvez deveria ser o objetivo, não deveria, mas poderia, acho que o verbo seria poderia. Por exemplo, aumento de penetração, pensando em ganhar mais market share, ou aumento de volume, e lógico, não aumentar volume, mas aumentando custos também, né, pensando em lucros. Mas será que o ROI, né, é a métrica certa? Essa pressão, ela faz com que marcas consigam ter esse tempo de entender, né, de planejar, de executar e crescer, né, talvez a construção de marca seja um pouco mais a médio e longo prazo, e a ativação mais a curto, mas você acredita, primeiro, que o mercado publicitário está muito nesse contexto? E será que não é prejudicial? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que o mercado inteiro, talvez sim, ele está muito envezado a novas tecnologias, a ideia de que precisão vai melhorar resultados. Eu acho que assim, agências ou pessoas que pensam em marca, seja intuitivamente, seja embasado, ela entende o quanto construção de marca é extremamente estratégico e não é uma coisa que é romantiquinha e bonitinha de ser feito. Ela traz resultado. Então, e mesmo resultado de curto prazo. Então, quando tem vários estudos que saem que demonstram que campanhas extremamente criativas, que circularam em meios massivos, eles produzem resultado no curto prazo já, mais do que certas mídias de ativação. Então é uma questão de saber o que está fazendo mesmo, porque se você precisa de resultado de curto prazo, as ferramentas que a gente às vezes acha que é só que funcionam no longo prazo, elas vão funcionar bem para os dois, né? Então construir marcas e trabalhá-las de uma forma criativa
para estar na cabeça das pessoas, principalmente, de novo, enxergando as pessoas como seres humanos extremamente distraídos e que elas não ligam muito para o que as marcas querem dizer, melhores trabalhos são feitos, né? A gente entende essa barreira de aceitação e aí campanhas e ativações, elas combinadas, vão produzir efeito de curto prazo e longo prazo. Mas tem sim um problema de métricas no nosso mercado, né? O ROI, aí, o ROI, aí, o retorno sobre investimento, é um bom exemplo de uma métrica que, se for perseguida como objetivo, ela piora o resultado e não melhora. Porque uma das melhores formas de você melhorar um número como um ROI é você investir muito pouco. Ou você investir em quem já estava tão pronto para comprar que ficou barato. O teu investimento aparentemente foi feito de forma mais eficiente. Mas não foi feito de forma eficaz, porque você restringiu tua verba, você falou com um público muito pequeno e já propenso a comprar, quando você esqueceu de falar com, de novo, os light buyers, que não estão prestando muita atenção e foram totalmente esquecidos dessa estratégia, e seria um pouco mais caro mesmo fazer alguma coisa com eles, justamente por eles serem os light buyers que a gente está falando. Mas se o crescimento depende deles, e provavelmente, se você também não sabe medir direito, conseguir identificar que provavelmente aquela compra que você está pagando e atribuindo um retorno sobre aquele investimento aconteceria sem o investimento, porque a pessoa estava tão pronta para comprar, o ROI, de novo, é uma métrica perigosa e está cheia dessas métricas por aí. Tem uma palestra do Les Binet também, que ele, num evento de eficácia, que ele conta um case que ele estava trabalhando na agência dele, em que o próprio cliente falou assim: olha, nossas métricas de eficiência nunca tiveram tão boas e a gente vai quebrar em 5 anos. Então o cara teve esse bom senso de olhar assim: a gente está perseguindo as métricas erradas. E eles retomaram, fizeram campanhas que, sei lá, muitas pessoas falariam que seriam campanhas mais tradicionais, porque usaram meios de massa, mas em questão de um semestre eles reverteram uma tendência de queda de mercado, recuperaram margem do produto e tiveram, de novo, uma série de benefícios considerados 6 meses, um certo curto prazo, de uma forma de trabalhar a marca que muitas vezes as pessoas acham que só vai funcionar em 2 anos. Ela tem o máximo de esse tipo de atividade, ela se acumula também. Então, por mais que ela produza efeito no curto prazo, ela vai ter ainda mais efeito no médio e longo prazo. Então, deveria ser óbvio o jeito de atuar, ou pelo menos privilegiar ferramentas de comunicação e estratégias de falar com o público. A gente está caminhando para as perguntas finais, e talvez para até exemplificar um pouco o que a gente conversou, queria que você falasse um pouquinho quais são as 3 campanhas mais efetivas que você se lembra dos últimos anos e por que talvez, né, na sua opinião, elas são efetivas e são elas que vêm na sua memória quando alguém te faz essa pergunta. Bom, eu vou falar a primeira aqui então, que é acho que realmente minha preferida, é a de sneakers, você quando está com fome. Tem várias coisas muito legais nessa campanha. A primeira dela é o fato de que, né, muitas vezes a gente precisa achar um insight, a gente precisa achar um diferencial do nosso produto, e uma coisa que também, né, tem se demonstrado bastante é que diferenciais reais vão ser imitados pela concorrência. Se eles realmente fazem sentido para o público final, os teus concorrentes vão te imitar. Então ela pode ser usada assim no momento em que você tem essa vantagem da diferenciação existir só realmente no seu produto e você ser diferente. Ela pode ser eventualmente explorada criativamente também, ou até mais perto da ativação, na embalagem, explicar o que teu produto tem diferente quando a pessoa está realmente pronta para ouvir argumentos mais racionais. Mas sneakers não escolhe fazer isso, né? Ele escolhe pegar uma coisa que, cara, virtualmente todo alimento poderia ter escolhido fazer, né? Qualquer produto poderia, uns mais ou outros, pela a fome que te distrai, te perturba no dia a dia, e ter alguma coisa que é fácil de comprar e tá em praticamente toda esquina e toda vending machine. Mas sneakers não é a única resposta para esse tipo de fome, mas né, para esse tipo de problema. Eles vão lá e escolhem tomar isso, que qualquer produto tem. Quase justamente não tem diferenciação nenhuma. Porque eles escolhem pegar uma coisa que é importante pro consumidor final. É a dor que ele tem. Eu estou solucionando um problema.
Quando você tiver esse tipo de fome que te atrapalha, que te deixa mal-humorado e tal, a chance de você pensar em sneakers como solução é muito forte. Então eles se associam a um problema das pessoas, tomam isso como uma propriedade da marca que ninguém vai poder imitar, porque se imitar vai funcionar para sneakers e não para a marca que está pegando. Então eles escolhem não fazer sobre o chocolate, o que ele tem de diferente dos outros, e escolhem falar de uma coisa que é relevante para o consumidor. Então acho que essa é uma baita campanha por conseguir demonstrar isso. E, de novo, acho que outra coisa que é fantástica por trás dessa campanha é que, primeiro, o fato dela durar décadas já também, então a insistência que a marca tem de manter e preservar essa conquista que eles têm. E a outra é que eles não é uma forma de olhar para o problema que não tem fim, né? Então você tem campanhas infinitas sobre o mesmo assunto. E quanto mais vezes você exercita isso, também fica mais fácil de você entender o que o seu consumidor já entende sua campanha, que ele está pronto para um outro nível de piadas e interações, que você só vai conseguir fazer se você for consistente e mantiver essa estratégia por muitos e muitos anos. A outra que eu gosto pra caramba é de uma ratoeira americana, chama Tomcat. E eles fizeram, que também é na mesma pegada assim de sneakers. Eles não tentam explicar por que a ratoeira deles é melhor que concorrentes. Eles sabem que as pessoas não estão prestando atenção na mensagem, porque eles não têm como saber quem que tem rato em casa para mandar uma mensagem de por que a ratoeira é melhor, talvez racionalizar uma compra ali. Então eles preferem construir uma memória na cabeça das pessoas de que quando você esbarrar com um rato na sua casa e precisar pensar em ratoeira, a chance de você lembrar de Tomcat é maior, porque eles fizeram uma campanha sensacional, que eles falam, nossa ratoeira mata mais ratos. O que a gente faz com tantos ratos? Um teatro de rato morto. Então eles fizeram várias sketches pensadas exclusivamente para o YouTube, então isso é uma outra coisa muito bacana. A precisão com que eles escolhem fazer e construir a mensagem para aquele e-mail. Então você antes de poder apertar o botão de skip ali, você sabe que você vai tá prestes a ver um teatrinho de rato morto, de fantoches. Eles não mataram ratos para fazer propaganda, mas são fantoches e com sketches super, super engraçadas, várias delas, e também por vários anos, e constroem essa ideia de que, cara, quando você precisar de rato morto, você vai lembrar de Tomcat, a chance dos caras é bem maior. E é tão bizarro a execução, assim, é meio nonsense, só que ela gruda. E isso fez muita diferença para os caras. Desde que eles lançaram a campanha, e acho que no primeiro ano que eles lançaram a campanha, eles tiveram um crescimento de 30% em vendas. Então, o que é aparentemente uma loucura, funciona totalmente quando você olha do ponto de vista do consumidor, que está lá distraído, ele não quer ver propaganda, ele está louco para apertar o skip, mas, cara, você conseguiu levar isso tudo em consideração e construir uma campanha que está dentro da cabeça do consumidor, né? Tá sendo desenhada para ele e não eu comprei esse espaço, eu posso dizer o que eu quiser, eu posso dar 15 motivos para explicar por que minha ratoeira é melhor. Então, eu acho bacana quem consegue pensar assim e clientes que acreditam nisso e investem na campanha também. E uma outra que eu gosto também, e é gringa também, mas é esperta demais, ele é de uma empresa de comparação de seguros, vende seguros online, e eles estavam entrando no mercado, eles criaram a empresa, eles falaram, cara, como é que a gente se destaca no meio de tantos outros sites que existem lá? E eles, né, falaram, cara, acho que uma das principais coisas que a gente precisa fazer é fazer as pessoas lembrarem da nossa URL e ela ser considerada quando as pessoas estiverem pesquisando. Talvez eles não comprem o seguro aqui, mas a nossa chance de comprarem aqui é primeiro ser lembrado e as pessoas conseguirem acessar essa página. A empresa e o site chamam comparethemarket.com. E aí a agência, não lembro qual que era, teve uma ideia de como é que a gente destaca essa URL. Tiveram uma sacadinha de falar, de criar um personagem que é um suricato, em inglês suricato é meerkat, e criaram um suricato com sotaque russo que falava assim que as pessoas estavam entrando no site errado. Se você quer compare the market, go to compare the market. If you want to compare meerkats, come to compare meerkats. E, cara, bizarro, né? Você fala assim, puta, que jeito maluco de tentar fazer as pessoas... Mas é isso, gravou também.
superaram as expectativas deles de metas que eles tinham, porque conseguiram entender que o problema era como é que a gente torna uma URL fácil de gravar, sabendo que a gente tem um monte de concorrente, criaram um suricato com sotaque russo, cara. E, de novo, dura acho que algumas décadas já. Esse suricato tem primos, tem funcionários Família toda. Família toda começa a aparecer. A história só aumenta porque você permite que ela tenha continuidade e tal, e você acredita no formato que você mesmo criou e põe suas fichas lá e carrega uma marca para um espaço melhor na cabeça das pessoas e conquistando market share mesmo, né? Ganhando espaço e fazendo dinheiro, tendo resultado. Então, de novo, uma campanha que você fala, cara, que doideira é essa? Nunca deveria aprovar? Funciona. Acho que é preciso, ouso dizer que é preciso coragem, né, para construir coisas nesse sentido. E que ficam, de fato, né? A gente vê exemplos práticos. Eu queria, enfim, primeiro te agradecer por ter topado, né, estar nessa aventura com a gente. E por que eu tô te agradecendo agora, né? Acho que também padrão da primeira temporada, eu vou pedir para cada convidado fechar o episódio. Eu vou fazer uma última pergunta e depois você vai terminar o episódio do jeito que você achar melhor. Pode ser só com um tchau. Então, primeiro eu queria te agradecer por ter topado, agradecer também, né, porque não é só eu, não é só você, os convidados que estão por aqui, tem algo por trás. Então, o estúdio, Mad Sounds Production, com o Cris e com o Carlos, e também o designer de toda a arte do Desconstrói, o Wiley Carvalho, que tem um trabalho muito bacana. E a última pergunta que eu queria te fazer, e depois fica à vontade para fazer o que você quiser, o espaço é seu. Qual a principal mensagem que você gostaria de deixar para os publicitários por aí? ET Bilu. Que busquem conhecimento. Eu acho que muita gente esquece de estudar. E a opinião delas é formada por players de mercado. E que muitas vezes as pessoas não param para ver que aquela mensagem provavelmente está enviesada, que tem um pedaço de verdade ali só. E sei lá, nossa indústria está bastante bombardeada por dados e por informações desse tipo. Então é importante procurar outras fontes, é importante desconfiar do que se escuta quando você está escutando isso de uma fonte que tem uma empresa por trás, que claramente tem uma intenção de enaltecer um aspecto de algum dado. Então desconfiar mais e estudar, que acho que a gente deveria ter prazer do que a gente faz, constantemente ir atrás de mais coisa, ler bastante e se interessar pelo dia a dia de estratégia. Faz super bem e sei lá, eu adoro, então eu acho divertido. Eu faço um tempo livre estudando sobre o que eu faço nas 8 horas ou mais do trabalho. Mas é isso, ET Bilu, que busca conhecimento, que escutem mais esse podcast, cara. Então eu que queria te agradecer, eu acho uma iniciativa super legal sua, a intenção que você está colocando nesse podcast é super legal, de ser uma fonte das pessoas constantemente voltarem e ouvirem as pessoas que estão aqui. Então, obrigado por quem chegou até aqui. E, cara, eu que queria te agradecer, foi uma honra ter sido o primeiro convidado do podcast e eu espero que ele tenha muito sucesso.